Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 2 de abril de 2020, mais uma vez, eu e João Gabriel aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas, trazendo as matérias, informações, as notinhas do Pautando para o segundo bloco. Boa noite, João, prazer imenso mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Albert? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Aproveito para convidar quem estiver nos assistindo pelo Facebook, curtir a página do Jornal da Cidade para receber todo o nosso conteúdo atualizado diariamente. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho aqui do lado aqui, é só se inscrever e ativar notificações para receber também todo o nosso conteúdo. Dois assuntos foram destaques hoje durante o dia aqui em Poços de Caldas, João. Um relacionado à secretária de administração, onde ela teve o carro dela depredado em frente à própria prefeitura e testemunhas, inclusive, disseram que pode ter sido um funcionário da própria prefeitura, um servidor de carreira, através de imagens colhidas nos prédios ao lado. Um ato de vandalismo sem necessidade, né, João? Pois é, né, Albert? A gente não sabe qual foi a motivação, mas de qualquer forma, nada se justifica, né, você fazer um ato de vandalismo desse, a pessoa perde totalmente a razão, né? Possivelmente você está dizendo que pode ser o principal suspeito ali um servidor público, algum descontentamento que tenha Interno, né? ocorrido internamente ali, mas mesmo que ocorra esse descontentamento, né, Albert, tem outras esferas aí para você resolver Sem a situação, dúvida, né? claro. Não justifica quebrar o carro do analista. Não. De forma alguma. A gente está solidário à analista, é uma coisa que não jamais deveria acontecer. E a pessoa que fez isso, como você falou, perde completamente a razão em relação ao episódio. Uma outra situação que houve hoje, e a gente estava acompanhando, inclusive eu passei em frente a alguns comércios e a fiscalização está intensa, João. Bastante agentes, fiscais, guardas municipais verificando em loco aí todos os comerciantes e algumas academias aí tentando desrespeitar a lei que foi imposta através de decreto do prefeito municipal de Poços de Caldas. Ô Albert, no primeiro final de semana, né, da quarentena, né, do isolamento social, a prefeitura em 2 dias fez aí o fechamento de 40 estabelecimentos, né? Depois fez o balanço final ali de todo final de semana, foram 150 estabelecimentos, né? Então, assim, tem a determinação que é para você não funcionar, só serviços essenciais. E mesmo assim você funciona, você está desrespeitando um Com decreto certeza. municipal, você está passível de punições e penalidades, né? A prefeitura, ela ainda não flexibilizou o comércio, vamos dizer assim, da forma como o pessoal queria, né? A única coisa que foi flexibilizada aqui em Poços até o momento foi a questão das feiras livres, né? Que Que as vão pessoas estar estão bravas em liberadas relação a isso a também, né, partir João? de... inclusive, daqui a pouco a gente vai repercutir aqui no pautão. A vereadora Cissa disse que não concorda com a medida, não concorda com esse tipo de flexibilização, porque coloca-se em risco também a população. Mas, de qualquer forma, Albert, a gente sabe que vários pontos comerciais continuam funcionando ali na surdina, né, vamos dizer assim, né? Quietos, Então, né? quietos, né? Então, assim, é um risco, né? Principalmente você está dizendo aí caso de academia. Academia é uma situação assim que aglomera Aglomera muitas pessoas, né? Então você pessoas, não né? faz uma pessoa só vai Não. fazer o exercício, né? Às vezes são vários. E isso aí oferece o risco. Então, felizmente ou infelizmente, o período agora é de isolamento social. Com A certeza. partir do momento que o governo liberar, é outra questão, né? Mas nesse momento está se pedindo para não fazer aglomeração, então se você faz, você está desrespeitando a lei. E nós temos que salientar que o desrespeito a um decreto, a uma lei, é uma exigência por parte do poder público em cima dos comerciantes, em cima das pessoas que têm que viver dentro das leis, acaba ocasionando a perda do alvará de funcionamento. Então eu quero deixar bem claro aqui que hoje É eu um tive a risco, né? oportunidade de conversar com o secretário de Defesa Social, o nosso grande amigo Rafael de Maria, e ele disse bem claro, Albert, nós estamos recolhendo os alvarás de funcionamento das empresas que estão teimando em querer abrir e posteriormente vai ser um problema sério. Inclusive hoje foram conduzidos proprietários de academias também à delegacia. Então as pessoas têm que pensar seriamente em relação a tudo isso para que não venha a ter dificuldade futura no funcionamento do seu estabelecimento em virtude do desrespeito do decreto baixado pelo prefeito. Pois é, Albert, e talvez agora a gente esteja entrando no momento decisivo aí dessa questão da pandemia, porque segundo consta, agora a partir de abril que haverá o pico, né, de Do vírus, infecções, né, sim. do vírus, né? Então eu acho que é preciso ter atenção, né? Talvez um pouco mais de sacrifício aí durante
mais alguns dias aqui, ou se for o caso até o final do mês, para que depois a questão acabe de vez, né? Porque a gente não pode colocar em risco a população. Eu e o Albert já falamos no programa de terça-feira a mesma coisa. Se dependesse da gente, o comércio abriria no dia seguinte, porque a gente precisa, a gente está sendo afetado, o jornal é afetado, a venda do Todas Albert as lá de vendas são refrigerante, afetadas, né? sem dúvida. Então o vírus lá não é brincadeira, ele está matando, né? A gente vê na mídia aí, todo dia casos e casos de mortes, né? Você vê que aos poucos aqui no Brasil a gente percebe que já está tendo mais óbitos, né, Albert? Inclusive teve um óbito aí de um rapaz de 23 anos, né? Então, novo, assim, né? a gente não é só em velhos, não né? é só em velhos, né? Pega qualquer idosos, idade, vamos né? ser mais sinceros. Né? Só em pessoas mais velhas, né? Idosos, né? Ou terceira idade, felicidade, melhor idade, qualquer coisa desse tipo, né? Aí. Mas de qualquer forma, o vírus, ele está sujeito a pegar em qualquer pessoa, né? Aqui a pessoa mais velha, ela tem um sistema imunológico mais frágil em relação a uma pessoa mais nova. Então é por isso que tem casos mais de óbito. Né? E nós temos uma amiga nossa aí na cidade, que está internada na cidade de São Paulo com o vírus, a Cibele, que faz aí cerimoniais de casamento, de festas, está lá passando uma situação muito complicada. A gente deseja que a família, que ela possa se restabelecer o mais rápido possível, está através de respiradores. Então, que a população de Poços de Caldas entenda que os nossos alertas nas redes sociais, tanto aqui no programa, quanto no nosso grupo Poços Hoje e Amanhã, em virtude de tentar mostrar para a população que esse vírus é perigoso. E muitos, às vezes, não entendem e nos criticam de uma maneira veementemente, que inclusive ontem eu tive que bloquear 4 ou 5 pessoas que me atacaram, dizendo de formas esdrúxulas algumas situações. Então eu deixo aqui bem claro que nós sempre colocamos a verdade para a população de Poços de Caldas. Em momento algum, nós omitimos informações, seja nas redes sociais, seja aqui no nosso programa, e sempre colocamos a verdade. A verdade, mais nada é, igual o João falou, nua e crua. Os números desse vírus estão aumentando e a gente está amplamente preocupado com tudo isso, né, João? A questão é muito simples, Albert. As autoridades sanitárias estão dizendo que para conter o vírus, a única arma ou a principal arma no momento é o isolamento. Então, quem somos nós para dizer o contrário, né? Ninguém, né? Ontem, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde voltou a reafirmar que o isolamento social é a melhor forma de evitar a proliferação do vírus. Então, como eu falei na terça-feira, a OMS é a autoridade máxima em saúde no planeta. Sem dúvida. Então, se ela disse... Quem somos nós, né, João? A gente tem que acatar, por mais que a gente não concorde, né? A gente, como eu falei, que a gente quer que abra, a gente quer que flexibilize, mas infelizmente não é possível. Não é o porque momento a gente ainda. está colocando em risco a população. Todo mundo vai ter perda financeira, né, nesse período aí, isso aí é fato. Mas eu acho que a gente não pode colocar em risco a população, principalmente a nossa população aqui de Poços de Caldas, né, Albert? Vamos iniciar falando das matérias de ontem do Jornal da Cidade? Vamos, a manchete de ontem, quarta-feira, do Jornal da Cidade foi a seguinte: drive-thru no terminal rodoviário disponibiliza hoje mais 1.500 doses, né? Foi ontem, né? Foi ontem. Esse drive-thru que aconteceu lá na rodoviária vacinou todo mundo ali, 1.500 doses, entre 8 e 1 da tarde. Então já se esgotaram. Pela segunda vez que acontece, João? Se esgotou. Acreditamos que eles devam fazer a terceira tão breve. Sim. Chegue também as novas unidades de vacina, né? É um negócio bacana que foi feito, né, João? Foram na semana passada foram 6.200, né? Primeira 4.700. Aí segunda-feira foram 4.500, não é isso? 4.700. Quase que 16 mil doses. Então vamos pôr que já foi 10 mil só nesses 2 dias. Ontem mais... Não foi 16 mil, não. Foi 4.700 mais 1.500 ontem, né? Então aí tá batendo aí, vamos pôr umas... 10 mil doses. 12 mil doses aí. O público parece que é 24 mil, né? 24 mil pessoas, né? E a pessoa não precisa preocupar. Vão ser vacinados todas as pessoas nas faixas que necessitam, não precisa correria e é só aguardar. Até a semana que vem, na outra, todos serão imunizados contra o vírus do influenza, né, João? Lembrando sempre que essa vacinação aqui do drive-thru é contra o vírus do influenza, né? Sim. Não é contra o outro. Então, por exemplo, assim, qual que é o objetivo, né, da pessoa, você vacinar a pessoa mais idosa nesse primeiro momento? É evitar que amanhã depois ela volte a ter alguma outra gripe e possa ser confundido com outro vírus, né? Com certeza. Então esse que é um dos principais objetivos. E a gente também tem que entender, Albert, que a gente entrou já no período de outono, né? Outono e inverno, né? Mais friado, é o período assim que costuma acometer
a população, principalmente crianças e pessoas mais velhas, de gripe, resfriado, né, dificuldade de respiração, bronquite, rinite, sinusite e todos os ites da vida, todos os ites possíveis aí, né? Eu lembro até uma entrevista que eu participei, uma entrevista coletiva que eu participei lá na prefeitura, Albert. O Carlos Mosconi, antes dele sair da primeira vez de secretário de saúde, ele era secretário ainda, ele disse assim que na Policlínica Central, durante a semana, ali, em dias normais, a Policlínica chegava a atender 400 pessoas. No final de semana, chegava às vezes até a 700. E nos picos aí do inverno... Policlínica ou a UPA? A UPA. Eu falei Policlínica? A UPA. Desculpa, então. Então, dias de semana, em torno de 400 pessoas, no final de semana 700, e nos picos aí de casos de resfriado e gripe, mais de 1.200. É muito alto. Então, a gente vê a dificuldade que tem, né? Então, e ainda agora, mais durante a pandemia, falou, né? O outono, né? Aí começa então, vir mais problemas para a saúde. A gente já tem o risco da pandemia, né? Que tá circulando, né? Mais pessoas possivelmente vão ter problemas de gripe e resfriado. Então, se a pessoa já se vacinou contra a influenza, se ela chegar, por exemplo, numa UPA lá com sintomas parecidos, né, pode ser que já descarte, com certeza, que é aquele quadro lá. Vamos lá? Vamos lá. A próxima notícia da edição de ontem é uma proposta, Albert, que o vereador Paulo Eustáquio fez. Ele está sugerindo, né, que os comércios aí, durante o período de quarentena, eles façam o corte de ligação de água e de luz, né? E depois, quando for religar, não haja cobrança. Porque mesmo que o comércio fique sem funcionar, tem uma cobrança mínima, né? De água e luz. Então, ele está querendo isso. Mas eu acredito que isso aí, eu até ouvi uma discussão por parte dos vereadores na última terça-feira, isso aí são determinações da própria ANEEL, né, João? Não sei se existe uma possibilidade ou não disso vir a acontecer. Inclusive, nós temos que enaltecer a proposta por parte do vereador, mas as legislações federais sobrepõem a vontade municipal de querer fazer algo. É muito interessante, eu acho que seria importante. Muitos comércios, principalmente que trabalham com roupas, com artigos que não têm necessidade não essenciais, de geladeira e algo semelhante, pode desligar que não tem problema nenhum, né, João? É isso aí. Mas eu não sei, Albert, que se é viável nesse momento, apesar da proposta ser interessante, porque precisa saber, de fato, qual que vai ser a duração da quarentena. Sabe. Então pode ser que a partir da 15 dias, uma 15 semana, dias 3 dias, flexibilize. Agora, se o poder público fala assim, não, a gente vai ficar mais um mês. Aí tudo bem. Aí é de se pensar na possibilidade. Mas pode ser que daqui 2 semanas... E existe também um projeto tramitando no Senado Federal, de autoria do senador Antônio Augusto Anastasia, de uma possibilidade remota, acredito que vai entrar em votação e apreciação, dos aluguéis também, João. De isenção de aluguéis por parte dos inquilinos junto aos proprietários dos imóveis, em virtude de não estarem trabalhando e ganhando para fazer o pagamento dos mesmos. Então vamos aguardar aí essa proposta. Eu acho que é uma proposta polêmica, mas nós temos que entender que se não houver um bom senso por parte do proprietário do imóvel para com o inquilino, com certeza nós vamos ter problemas muito grandes em relação a tudo isso. Essa daí eu acho muito complicado de passar, Albert, porque a não ser que o governo faça o que tem que estar fazendo, né, com as empresas para custear, né, a folha de pagamento. Né? Ou seja, porque muita gente vive dos aluguéis também. Ninguém vai abrir mão de um aluguel porque está tendo uma pandemia. Né? Então, assim, eu tenho a impressão assim, que às vezes o proprietário vai pedir para a pessoa entregar o ponto. Vai. Infelizmente, pode correr um sério risco em relação a isso. Vai pedir para entregar o ponto que dá isenção. Eu acho... assim, praticamente quase impossível. Isso aí eu falei, é um projeto a não ser polêmico, que haja um subsídio ali por parte do governo. Aí, se tiver o subsídio, eu acho que pode ser que facilita. Aconteça. Ontem o governo liberou 96 bilhões de reais para vários setores aí em relação a esse problema da pandemia, né, João? É isso aí. A última notícia só que eu queria destacar dessa edição de ontem, Albert, que o município realizou pela primeira vez na história uma audiência pública exclusivamente pela internet. Né? Bacana. Foi a audiência que começou-se a discutir o orçamento municipal de 2021. Foi o Alexandre Lino, né, que comandou ali junto com o Alvise, que
Olha só para você ver. Aí a prefeitura se referiu a ele como secretário municipal de planejamento. Eles não têm apesar dele ser adjunto, né? Comunicado. Então, assim, correto foi o que a gente estava discutindo na terça-feira. Né? Quem que é adjunto, quem que é interino. Verdade. Então, assim, você não sabe, mas foi referido a eles como secretários municipais. O Alexandre, de fato, é secretário, né? Que ele é secretário da Fazenda. Agora, o Antônio Carlos Alvise foi referido a ele como secretário de planejamento. Né? O Thiago Cavelanha saiu, né? Pediu exoneração em fevereiro, finalzinho acho que de janeiro, né? Final de janeiro e início de fevereiro. Começo de fevereiro, né? Nós vamos chamar um breve intervalo. Dentro de poucos segundos retornaremos com as matérias de hoje do Jornal da Cidade e as notinhas do Pautão. Retornamos ao vivo, eu disse para você que era rapidinho, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas, e agora repercutiremos as matérias do Jornal da Cidade de hoje e as notinhas do Pautano. Vamos lá, isso aí, Albert. A manchete de hoje foi a seguinte: após 3 dias de estabilidade, casos suspeitos chegam a 178 em Poços. Foram 3 dias aí, domingo, segunda e terça-feira, aí, com 69 notificações, né, do vírus. Agora a situação disparou, são 182 notificações com 178 casos suspeitos. João, são números que nós assustamos ontem à noite, inclusive acreditamos que a Secretaria Municipal de Saúde, fazendo a relação junto à Secretaria de Estado da Saúde, demorou 3 dias para dar o novo boletim epidemiológico do vírus, e fez com que a população de Poços e que nós todos assustássemos, porque é um número muito alto e é aquilo que a gente sempre coloca. O isolamento social é a melhor forma de prevenir e a gente tem visto muitas pessoas circulando pelas ruas da cidade, muitas pessoas nas praças. Eu tive o prazer hoje, pela manhã e tarde, eu tive dando uma olhada em relação a isso, e muitas pessoas desrespeitando uma possibilidade desse isolamento. Inclusive ontem, no Grupo Poços, hoje e amanhã, em virtude desses números, eu sugeri para que os membros comentassem de uma possibilidade de isolamento oficial das 20 horas até as 6 horas da manhã, igual está acontecendo na vizinha cidade de Caldas. E então nós temos que pensar muito em relação a isso, porque muitas pessoas não estão levando a sério, e aqueles que não levam a sério são aqueles primeiros a criticarem. Então é muito complicado tudo isso que está acontecendo, né, João? Eu imagino que tenha acontecido o seguinte, né, Albert? Ficou 3 dias estáveis os casos aqui em Poços porque o sistema da Secretaria de Estado não atualizou os números, né? E quando foi atualizar, houve essa disparada. Então o que aconteceu? Ficou aí 3 dias aí com uma falsa sensação de estabilidade, de que os casos não haviam disparado, quando na verdade não foi o que aconteceu. E aí quando de fato eles foram atualizar, houve essa disparada, porque pulou de 65 casos para 178. Praticamente triplicou. Ou seja, se você for analisar os números friamente, né, você avalia o quê? O que você observa? Que houve uma disparada, o negócio perdeu o controle. Né? Infelizmente. Só para concluir, Albert, quando estava sendo feito a divulgação do monitoramento pela própria prefeitura, eu acho que a situação estava mais próxima do real. Verdade. Né? Só que aí parece que é uma orientação da própria Secretaria de Estado, né? Para fazer a unificação da divulgação das informações. Então aí eu acho que os números assim ficaram um pouco mais fora um pouco da curva da realidade. Lembrando ainda, Albert, que a própria prefeitura já mencionou que em Poços, apesar de constar no boletim informativo da Secretaria de Estado 2 casos descartados, segundo a prefeitura já são 4. 4. Só que esses não 2 entraram ainda não entraram, né? Da Secretaria. Então, né? assim, já temos 4 descartados, segundo a última informação oficial que eu tive acesso da prefeitura, né? Então pode ser que nos próximos dias esse número de 2 passe para 4 e também já são 2 casos também que confirmados, né? Que a moça, inclusive até, Albert, foi bom até a gente mencionar aqui, aquela moça lá de 34 anos, que foi o primeiro caso de Poços de Caldas, acho que foi o primeiro do sul de Minas também, ela já está curada. Que bacana. Ela já melhorou,
né? Ela fez o isolamento dela, né? O corpo dela estava era bem imunizada, né, João? E conseguiu enfrentar a moça vírus, mais né? nova, né? Então, assim, às vezes tem... Mas teve o de 23 que morreu ontem que nós vimos. 23. Né? Mas, assim, ela fez ali o correto, né? O correto. Ela fez o isolamento, né? Ela foi atendida na UPA, recebeu orientação, né? Fez o isolamento em casa. Tem até a questão lá que ela tem uma irmã gêmea, né? Não se sabe se de fato a irmã também contraiu. Verdade. Parece que ela tem um filho, tem a mãe, né? Então a gente não sabe se as outras pessoas da família dela também estão com o vírus. Mas de qualquer forma, segundo consta, a própria prefeitura inclusive informou, ela passa bem já. Que legal. O importante é nós termos aí boas notícias também e nós ficamos assustados. Eu acho que os números cresceram muito nesses 3 dias, mas é o que o João falou. Em 3 dias houve aí uma falsa sensação de estabilidade dos números. E realmente não aconteceu. E ontem nós tivemos aí 182 notificações em relação ao vírus. Só para a gente concluir as edições aqui, o comentário das edições antes de entrar no Pautando, é uma notícia importante. Terça-feira a gente comentou lá que o prefeito Sérgio Azevedo anunciou a criação de um hospital de campanha ali no antigo prédio do Hospital São Domingos, na Rua Paraíba, né, para eventuais pacientes que surjam, né, e além da reativação daquelas alas lá que estão há 10 anos paradas lá dentro da Santa Casa. E mais aí um esforço que está acontecendo que o Santa Lúcia, né, o Hospital Santa Lúcia também está preparando leitos ali para receber eventuais pacientes. Então, pelo jeito, né, Albert, o município está relativamente bem preparado para receber mais casos aí, principalmente agora nesse mês de abril, como a gente disse no bloco anterior. É o que se fala aí às autoridades, que seria o pico, né, das infecções. Né? Então, a gente tem aí o Hospital Santa Lúcia, tem o Hospital Santa Casa, tem o Hospital de campanha ali, que é o Hospital São Domingos, além dos hospitais particulares, que evidentemente atendem ali mais pacientes da rede particular. Tem a própria UPA, né? Então a gente percebe que pelo menos, né, a Prefeitura está se mobilizando para estruturar o município para eventuais casos, né? Uma disparada, vamos dizer assim, de casos. Né? Nós temos que parabenizar o Dr. Aum, a SAD e o Dr. Noburo, que são os proprietários lá do Hospital do Coração Santa Lúcia. Como o mundo dá volta, né, João? Há 35 anos atrás, quando o Dr. Aum resolveu instalar, foi perseguido aí pelo grupo político, não o Sérgio que está no poder, mas pelo mesmo grupo político que hoje está no poder. Perseguiram ele em virtude do mesmo querer montar um hospital na cidade, em detrimento aos médicos da Santa Casa. Foi uma perseguição muito grande em cima do Dr. Aum. E hoje ele mostrando aí que deu a volta por cima, um excelente hospital, referência no estado de Minas Gerais, e já está disponibilizando 20 leitos. O mundo realmente dá muitas voltas, viu, João? O mundo dá volta, gira, né? Todo dia, né? E gira rápido, né, João? Gira rápido. Parabéns ao doutor Aum. Nós sabemos das dificuldades que o senhor enfrentou aqui há 35 anos atrás, comentadas nada menos pelo meu pai, que conhece a história desse grupo político que está no poder aí e que nós temos que trabalhar para tentar modificar nas eleições de outubro. Primeira notinha do Pautando de quarta-feira, Albert, a primeira notinha é quarentena. Depois de ter viajado para o Rio de Janeiro, após o início da pandemia no Brasil, a vereadora Lígia Podestá iniciou um processo de quarentena em sua casa no Pier 22, em Caconde. Por isso, ela não participou da última sessão presencial na Câmara no dia 17 de março. Apesar de estar em quarentena, o que a inviabiliza apenas de ter contato com outras pessoas, a impressão que se tem é que a vereadora não acompanha as ações desenvolvidas em postos nos últimos dias e nem mesmo o Diário Oficial do município, onde são publicadas as decisões do poder público sobre o assunto. Haja vista que pela sessão remota de ontem no caso terça-feira, né, parece estar desatualizada sobre os últimos acontecimentos. Eu segunda-feira, como eu te falei, eu fui à Câmara Municipal, infelizmente estava fechada, para que eu pudesse protocolar junto ao senhor presidente Carlos Roberto de Oliveira Costa o desconto em folha, não só dela, que está completamente desatualizada em relação ao que está acontecendo em Poços de Caldas. É uma vergonha uma vereadora receber o que recebe dos cofres públicos da população de Poços de Caldas, que está enfrentando uma situação gravíssima de desabastecimento das suas casas em virtude de autônomos não poderem trabalhar, e a mesma não saber o que realmente acontece. E eu quero saber, e fui tentar protocolar, mas não consegui. Não só dela, mas do Joaquim e do senhor Wilson, que são 3 vereadores que, no meu entender, deveriam ser descontados no mínimo de 15 a 18 dias do mês de março desses 3 vereadores. Viajaram sem ordens, principalmente da Organização Mundial da Saúde, no dia 12 de março, já dizia em relação ao vírus, viajaram e colocaram em risco todo um trabalho iminente que estava sendo feito pela Secretaria de Saúde em Poços de Caldas.
Eu vou entrar ainda. Espero que o professor Carlos tenha descontado esses dias desses vereadores, porque vai ser vergonhoso e vou pegar no pé de todos, porque o povo de Poços, como eu disse, enfrenta uma situação complicada. E pagar vereador para passear no Rio de Janeiro e agora ficar de quarentena no Pier, me poupe, né, meu pessoal? Vamos usar o espaço que vocês têm e vergonha na cara desses vereadores que não têm, que nós estamos imaginando aqui em relação a tudo isso. Pois é, essa viagem dos três foi totalmente imprudente, Albert, porque foi depois do anúncio do início da pandemia, né? A pandemia começou dia 11, dia 12 de março, oficialmente, ou seja, o mundo está em situação de pandemia. A partir disso, o que você entende? Não pode fazer mais nada, fica quieto. Você tem um compromisso de viagem, cancela, suspende. Então, assim, foi totalmente imprudente, para não dizer outra palavra, ter viajado para esses locais, né? O Joaquim foi passar lua de mel, Fernando de Noronha poderia mudar essa lua de mel. A Lígia foi para o Rio de Janeiro, lá, segundo consta, acompanhar um familiar, não precisaria ter ido, né? O Wilson foi para Camboriú, onde naquele momento, num congresso que acabou não existindo o congresso, havia 48 casos suspeitos lá em Balneário Camboriú. Para você ver o quanto que esse cara pode ter trazido de risco para a cidade de Poços de Caldas, né, João? E a Lígia foi para a segunda cidade mais infectada na época, né? E hoje, né? Então, assim, é totalmente lamentável esses três vereadores. E que a população, viu, minha gente, que está nos assistindo, e espero que no dia 4 de outubro, que tudo corra bem, porque essa unificação, igual queriam fazer, e a própria Rosa Weber falou a respeito disso, não vai haver unificação, as eleições podem acontecer normalmente, hoje tudo através de redes sociais, João, foi o que ela colocou. E nada mais justo de discutirmos a nossa cidade a cada 4 anos, diferente dos problemas do Brasil. Porque se unificar essas eleições, os problemas da cidade vão ficar em segundo, terceiro, quarto plano, e aí mais aproveitadores, igual nós temos uma Câmara Municipal omissa, vão acabar entrando na Câmara e fazendo tudo isso que estão fazendo. Porque, infelizmente, é uma Câmara das piores desses últimos 148 anos, a completar agora, dia 6 de novembro, em Poços de Caldas. Albert, eu até, sinceramente, inicialmente, achava até interessante a questão assim, de se unificar as eleições, né? Todas as eleições no mesmo momento. Mas esse argumento que o Albert me apresentou é muito interessante. A própria Rosa Weber falou, né? É muito interessante porque ela falou um detalhe muito importante. Se você faz a eleição junta, os problemas municipais, que talvez seja o que de fato interessa para todo mundo, né, Albert, vão ficar em terceiro, quarto plano. Porque você vai ter presidente da República, senador, deputado, governador, aí sim... Deputado estadual. Sim. Então aí sim vem o prefeito, e vereador. Em sexto, e vereador em sétimo. Vão ficar em sexto, sétimos planos, né, João? Vamos dizer assim. Vai ficar no fim da fila das prioridades. Então, realmente, esse argumento que o Albert está apresentando para a gente, que é muito interessante e eu acho que é bastante válido, né? Acho que cada discussão política em seu momento. E tem também o caso, né, Albert? Você pode fazer a campanha aí de forma digital, você faz aí o corpo tudo através das redes em vez sociais, de você ir nos locais, fica uma campanha mais barata. Mais barata. Né? Você faz o oba-oba aí pelas redes sociais, manda o WhatsApp, você usa... sempre usando também com responsabilidade, né, Albert? Sem dúvida. Você usa aí as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tem todas as ferramentas disponíveis para fazer a eleição. E depois... Se dessa forma que a gente está observando do jeito que é, João, a cada 4 anos independente, já entra determinados nomes dentro de uma Câmara, mesmo pensou, sendo a sexta, sétima opção numa cédula eleitoral, vai entrar gente aí que não quer nada com a dureza e vai acontecer de viajar, passear e receber os 12 mil por mês. Eu acho que assim, tão importante quanto a gente discutir os problemas do município, é a gente renovar a Câmara, porque sem dúvida, essa atual legislatura aqui está comprovado que é a pior legislatura da história do município. Ou se não for da história, pelo menos desde quando eu acompanho. Meu pai, que é muito mais antigo na cidade, fala que igual essa, tá para surgir outra daqui 30 anos. Exatamente. E olha só para você ver, viu, Albert? Os 3 que a gente citou aí, são 3 que estão também entre os mais discretos, né, também. Ali não fizeram atuação, nada, vamos ser mais sinceros, né? Uma atuação bastante discreta. O Joaquim encostou no Paulo Tadeu e na Cissa, porque são oposição a tudo isso, e começou a aparecer um pouco mais. E a Lígia e o tal do Wilson, 0 à esquerda, ambos vereadores. Não, 0 à direita, né? Porque eles são... eles são da direita, são extrema direita, né? Extrema direita. Nada que fala lá em relação à oposição, eles aceitam. São 2, 0 à direita. 0 à direita.
Agora, mais prazo. O Partido Progressista ingressou na segunda-feira com a ação no STF para que o prazo de filiação partidária para as eleições desse ano seja suspenso por 30 dias. O prazo para a filiação partidária se encerra nesse sábado. O motivo do pedido é a pandemia que está ocorrendo no Brasil. Eu acho que como a Rosa Weber já colocou, aceito, os prazos e as datas estão mantidas e, no meu entender, ela deixou bem claro que a eleição pode acontecer através das redes sociais, conforme colocado pela presidente do Superior Tribunal Eleitoral do Brasil. Tribunal Eleitoral Brasileiro, né? O TSE? TSE. Será utilizado para ampliar leitos de isolamento e de unidade, ampliar leitos de isolamento e da unidade de terapia intensiva UTI no município, no caso de necessidade durante a pandemia. Já o hospital de campanha, que ficará no antigo Hospital São Domingos, aguarda apoio da iniciativa privada para o mobiliário. O Alcoa e PUC já estão ajudando na viabilização do local através aí de imobiliários. Na terça-feira nós já comentamos a respeito disso, inclusive nós salientamos o trabalho de duas pessoas que fizeram ao longo dos últimos anos, a Luciana Marinoni e a própria Carol Canhani, que iniciaram esse trabalho da recuperação das alas lá junto com o Carlos da Polo Engenharia, e agora a Prefeitura, em parceria com ambos os hospitais aí, o de campanha do São Domingos e o próprio Santa Casa, tentando aí angariar possibilidades para a reforma o mais rápido possível. Pois é, isso é muito importante. A Santa Casa é o principal hospital do município, né? Então toda ajuda que acontece ali para melhorar a estrutura é sempre bem-vinda, principalmente a ajuda da iniciativa privada, né, Albert? Com certeza. Pautando de quinta-feira saídas. O Diário Oficial do Município publicou na edição de ontem a exoneração de 4 integrantes de cargos comissionados da administração municipal. A principal saída é do secretário municipal de esportes, Wellington Paulista, que muito provavelmente irá se candidatar a vereador. Ao longo do mandato do prefeito Sérgio Azevedo, o nome de Wellington Paulista foi ventilado várias vezes nos bastidores políticos como opção do bloco situacionista para a próxima legislatura da Câmara Municipal. Inclusive, uma suposta predileção do prefeito à pré-candidatura de Paulista teria gerado ciúmes em outros aliados com a mesma pretensão. Há quem diga que na Câmara Municipal, alguns vereadores situacionistas nunca receberam bem esse apoio velado do prefeito. Continua lendo ou você quer comentar? Pode ler. Pode ler. Diante da situação, uma manobra que se especula nos bastidores políticos é que Paulista se filie a alguma legenda aliada, para não provocar desconforto dentro do PSDB. Fala-se que o destino dele seria o Cidadania, que poderia compor a coligação liderada pelo PSDB. Além de Wellington Paulista, também tiveram pedidos de exoneração publicados o coordenador do Centro de Artes e Esportes Unificado, CEL, né, Anderson Roberto dos Santos, o coordenador da divisão de zeladoria da região leste, Jonei Leandro Eiras, e o gerente da seção de políticas de trabalho e geração de renda, Augusto de Paula Barbosa. Um dos substitutos já está definido. Isis Alves, que era gerente da seção de coleta de resíduos sólidos, assumirá a função que até então era desempenhada por Jonei. Nos próximos dias, novas exonerações poderão ocorrer por conta do prazo final de descompatibilização, tendo em vista as eleições. Na última terça-feira, né, João, nós comentamos aqui amplamente a respeito disso. Nós calculamos aí a possibilidade de 5, 6 secretários terem saído, né? E agora mais... pastas vagas. Pastas vagas, né? E agora, mais em virtude né? da eleição de outubro, alguns, tal qual ele e a Luzia, saíram, e existe a possibilidade de ambos se filiarem ao Cidadania, que estão dizendo que é um partido satélite do PSDB, onde estão aí alinhados com o atual prefeito, e existe a possibilidade até da Iula Merola, que se mostrou ser uma pré-candidata do partido, vir a ser candidata a vice-prefeita junto com o atual prefeito Sérgio Azevedo. Mais uma vez, a população terá a oportunidade de 2 servidores públicos tentando aí a disputa. No primeiro momento, 2 servidores não deram certo, o senhor Sérgio e o senhor Flávio. E agora existe a possibilidade, novamente, de mais 2 servidores. Espero que a população, no dia 4, dê a resposta nas urnas, porque da forma que foi uma situação muito complicada essa administração pública. Pontuais, alguns secretários que fizeram bons trabalhos, tipo Thiago Biagione no começo, mas no final saiu, deixou algumas situações aí elencadas muito complicadas em relação ao lixo. Tivemos aí o trabalho do próprio Rafael Maria, que era do Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazia um bom trabalho lá dentro, depois foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Flávio de Tony Silva, que eu acredito que deva sair até sexta-feira para ser o candidato
também a uma vaga na Câmara de Vereadores. Sempre é candidato. Né? Sempre é candidato, se não me engano é a terceira vez que ele vai tentar. Então são pessoas que a gente tem que pontuar que fizeram aí um trabalho bacana. O Wellington também fez um trabalho a contento, criou algumas situações diferentes que não haviam nos anos anteriores. E é claro que o prefeito apoiou, igual você falou, não foi veladamente não, João, foi abertamente, despejou dinheiro na Secretaria de Esportes e esperamos que ele tenha um bom desempenho aí nas eleições desse ano de 2020. Então são nomes aí que nós estamos falando em relação à próxima eleição e a gente fica pensando, né, João? E o DEM nessa situação toda? Vai ser aí mais uma vez o carregador de piano, né? Porque já isolaram o DEM nessa conversa. E a própria rede, igual nós comentamos há uns 4 programas atrás, o Flávio muito espertamente, né, João? Nós sabemos que ele é muito esperto, ele vai acabar lançando o Lucas Arruda a prefeito para que ele tenha a oportunidade de retornar à Câmara. Porque 2 nomes, acredito que seja muito difícil. Apesar que a rede tem alguns nomes compatíveis a ter uma votação expressiva, pode até acontecer de ter 2 nomes dentro do partido, mas a gente sabe que é muito difícil um partido fazer 2 nomes já na primeira puxada. Né? Em relação à rede, eu tenho a impressão assim, que talvez se eles saíssem os 2 à Câmara, pode ser que um ajude ao outro aí em relação ao coeficiente eleitoral, Sim. Mas no final das contas só um entre, né? Porque são muitos votos necessários e talvez ali a rede não tenha nesse momento, né, condição de eleger mais de um vereador. Em relação ao DEM, como o Albert falou, mais uma vez, possivelmente vai ficar alijado aí da disputa, né? Eu acho que a última vez que o DEM teve um candidato a vice, você lembra? Quando foi o Ronaldo Junqueira, o Ronaldo, né? Com o Geraldo, né? Luiz Antônio, Geraldo Tadeu, verdade. Geraldo 97. Tadeu, a gestão 97-2000, né, do Geraldo. E na gestão de 93 foi o Luiz Antônio e o Roberto Junqueira de vice. Do PS, irmão do DEM, do Ronaldo, né? Que era o PFL, que era o irmão do Ronaldo. Depois disso, sempre foi alijado das disputas. Sempre foi coadjuvante. Coadjuvante. Né? E nesse momento aqui também, Albert, eu não sei se o DEM ele tem algum quadro ali que esteja disponível. Né? Talvez ali o Thiago Cavelanha, né, que saiu aí, não sei se ele aceitaria. Está desgastado com relação a esse problema lá do DEMAI também. O Antônio Carlos Pereira, não sei se ele Carlos também dificilmente aceitaria ser vice de um governo que ele mesmo teve que largar a mão de ser líder da situação, porque não estava dando conta de defender o indefensável. Em relação aos outros 2 vereadores, também não vejo que eles tenham condições de assumir a condição de vice ali no restante do partido. Na verdade, a importância que o DEM tem hoje no município só para votar. É votar a favor né, dos interesses da administração e tempo de TV. Só. Nós estamos chegando ao final do programa. Suas considerações finais, João? Encerramos mais uma edição do Pautando, né? Lembrando que esse programa aqui vai estar disponível na nossa playlist, tanto no Facebook quanto no YouTube. A coluna Pautando circula todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta no formato digital. Final de semana impresso mais digital, mas excepcionalmente nesse momento de pandemia, impresso só para os assinantes. E quem quiser fazer uma assinatura, ganha aí 2 ingressos para o Centerplex quando reabrir. Né? Reabrir, né, João? R$30 é baratinho o trimestre. Quero deixar aqui um grande abraço a todo mundo, ressaltar mais uma vez a importância do isolamento social para que possamos conter o vírus e a única forma de minimizar os problemas futuros da saúde em Poços de Caldas seria nós fazermos as coisas corretamente. Quero deixar aqui um grande abraço, um excelente final de semana e convidar todos, na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.